Marcos capítulo 4. Jesus apazigua a tempestade. Esse é o título desses versos, desses versículos que aqui estão. Eu quero que você me acompanhe a leitura da Bíblia, que está em versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cale-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como vencer as tempestades? É o tema da mensagem dessa noite. Como vencer as tempestades? Quem nunca teve tempestade? Quem nunca teve problemas? Quem nunca passou por dificuldades em qualquer área da vida? Sentimental, financeira, saúde, conjugal. Quem nunca passou por problemas e por circunstâncias? Como vencer as tempestades? Queridos, Jesus acalmou duas tempestades. Neste mesmo evangelho, ou nos três, Mateus, Marcos e Lucas, mas nesse evangelho de Marcos, capítulo 4, a primeira tempestade que ele acalma, e também no capítulo 6, a segunda tempestade que ele também acalma. E o que eu quero, queridos, nessa noite é fazer um comparativo acerca das duas tempestades que Jesus acalmou, das duas tempestades que não tiveram forças no embate contra Jesus. As tempestades que para os que estavam passando por elas, eram tempestades situações adversas e situações que era impossível eles poder atravessar ou chegar a outra margem. Mas para Jesus bastou apenas uma palavra: aquieta-te, acalma-te vento, aquieta-te mar. E o mar se aquietou e o vento se acalmou. Basta apenas uma palavra do meu Jesus, do nosso Jesus, o que está e o que foi e o que sempre será pregado aqui neste lugar. O Jesus que acalma, o Deus poderoso, aquele que faz todas as coisas para o meu e para o teu benefício. A primeira tempestade, queridos, que essa tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas estava dormindo. Jesus estava dentro do barco da primeira tempestade, mas ele estava dormindo. A segunda tempestade, ele não estava dentro do barco, mas ele foi andando por sobre as águas e entrou no barco. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós percebemos que algumas coisas acontecem nas tempestades e servem para nos ensinar sobre algumas dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Algumas dificuldades que nós enfrentamos, algumas dificuldades que nós passamos, algo que nós atravessamos, as situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Problemas que muitas vezes nós olhamos para o problema e vemos que o problema é maior que nós. Mas o problema que nós olhamos e que às vezes a nossa ótica é maior que nós, mas ele é bem menor que Jesus Cristo de Nazaré. Ele é bem menor que Deus. Nós já passamos por tempestades.
Certamente, ou com certeza, você já passou por tempestades e por dificuldades na sua vida. Nós já passamos tempestades e muitas, eram trovões, eram relâmpagos, era chuva, era ventos e vendavais, e nós olhávamos para aquela situação e nós pensávamos que nós não íamos chegar à outra margem do mar. Mas Jesus estando no barco, ou Jesus não estando no barco, Ele estava no controle de todas as coisas, Ele estava com o controle de nossas vidas, Ele estava com todas as situações em nosso favor, e Ele estava pronto para nos ensinar e nos dar algo que nós merecêssemos de bênção e de refrigério para nossas vidas. Durante a tempestade, há pensamentos em que nos vêm, que ficam confusos, queridos. Durante as tempestades, durante as dificuldades, queridos, vêm pensamentos difíceis. Pensamentos que às vezes nós pensamos, e pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos em desanimar. São pensamentos que vêm a todos, queridos. Se nós olharmos para a luz da palavra, a Bíblia nos diz quantos e quantos homens de Deus, usados e ousados por Deus, que tiveram esses pensamentos e que foram pegos e escritos na Bíblia. O caso é do profeta Elias, o grande homem de Deus, que chegou ao ponto de desanimar, chegou ao ponto de ter até mesmo um desânimo e pedir até mesmo a morte para poder, por causa da rainha Jezabel que estava perseguindo ele. Muitas vezes nós pensamos, e diante de alguns obstáculos, diante de algumas situações, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, e esses pensamentos devem ser renovados em nossas vidas. Esses pensamentos não podem deixar nós tomarmos decisões com estes pensamentos, mas tomarmos decisões com os pensamentos e com a vontade do Senhor Deus, queridos. Algumas vezes pensamos que estamos com Jesus, mas achamos que Ele está dormindo, e às vezes pensamos que Ele está longe demais. Às vezes pensamos que Jesus está muito ocupado para resolver o nosso problema. Quando nós chegamos nesse estágio, queridos, nós pensamos em nós mesmos, pensamos que nós mesmos podemos resolver a nossa situação, o nosso problema. Queridos, não tem como nós chegarmos, ou você chegar a outra margem do mar, se não ativar a força de Jesus. Não há maneira pela qual nós atravessarmos o mar da Galileia, o mar desse problema, se nós não clamarmos e entregarmos na mão de Jesus o problema. Acontece que às vezes nós somos peritos, nós somos profissionais na pesca, igual os discípulos eram. Eles conheciam o mar da Galileia como a sua própria palma, a palma da sua mão. E eles conheciam e entendiam, queridos, que aquele mar, e eles sabiam, mas naquele momento, naquela situação, nesse texto que aqui diz, eles não estavam encontrando saída para o problema. Quantas vezes nós temos problemas e os problemas nós não conseguimos resolver? Porque Deus quer que nós entendamos que somente Ele pode ser o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus pode nos levar ao destino exato. Somente Jesus pode nos deixar em condições para atravessarmos as tempestades e as circunstâncias. Mas, bispo, eu já tenho Jesus. Olha, que às vezes nós também temos Jesus, aceitamos ao Senhor Jesus, já fomos batizados, já participamos da comunhão da Igreja Santa do Senhor dos últimos dias, na Santa Ceia do Senhor, e às vezes nós queremos ajudar a Deus a atravessar o mar. Às vezes nós somos tão profissionais naquilo que nós fazemos, em que nós, em algumas áreas de nossas vidas, nós queremos ajudar a Deus. Nós não permitimos que Deus venha conduzir pelo melhor caminho. Nós entendemos que nós e Deus somos iguais, ou seja, há algumas coisas que Deus não precisa colocar o dedo, há algumas coisas que Deus não precisa nos ensinar, pois nós já sabemos. E nesse texto aqui deixa bem claro, queridos, que esses discípulos do Senhor, eles eram profissionais da pesca, eles eram profissionais, conheciam aquele mar, conheciam aquele rio,
tanto quanto a sua vida, mas estavam em precalço, estavam com dificuldade. Eles não sabiam como sair ou atravessar aquela dificuldade, aquela tempestade. E o interessante é que a Bíblia diz que outros barquinhos também acompanharam o barco dos discípulos de Jesus, pela qual Jesus estava dormindo. E o interessante é que a Bíblia não narra, nem no texto, nem no contexto. A Bíblia diz somente que o barco estava indo a pique, que o barco estava naufragando, e Jesus estava dentro do barco. Jesus estava dentro do barco, mas não estava ativado. Ele não estava no controle da situação. Muitas vezes nós queremos tomar o controle da situação, e aí é desgraça, aí é perdição, aí é erro. Muitas vezes nós queremos ensinar, nós queremos caminhar com as nossas próprias mãos, com nossos próprios pés, e fazermos com nossas próprias mãos as coisas porque nós sabemos. Nós já conhecemos a palavra, já entendemos a Bíblia, já lemos a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes, já pregamos a palavra, já ensinamos muitas vidas, já foram salvas por intermédio da palavra, de nós usado como ferramenta, como canal da bênção. Mas existem algumas áreas das quais Deus já está trazendo ao teu coração nesta noite, que nós não conseguimos passar, porque são problemas, são circunstâncias e são tempestades que se colocam a nosso dispor, diante de nós, e que lutam contra nós, e se nós lutarmos contra essas tempestades com a nossa própria força, o destino é certo, é derrota, é perda. Nós iremos perder, mas no momento em que nós chamarmos de Jesus, clamarmos pelo sangue do Cordeiro, chamarmos pelo único que pode dar a salvação, pelo Deus vivo e eterno, aquele que faz as coisas acontecer em benefício de nós, nós chamarmos o nome dele, e então ele vem e se manifesta, e tudo que tiver irregular diante de nós, irá ter paz. Situação adversa, calma-te. Vento, aquieta-te. Horas e horas os discípulos estavam peleando, brigando, lutando para passar aquela tempestade. E o barco, diz a Bíblia, que era impelido pelas ondas e pelo vento de um lado para outro. E a Bíblia diz que ele se enchia de água. E Jesus estava dentro do barco. Mas, bispo, eu já aceitei ao Senhor. Já sou filho de Deus. Remanai, kassomanoi, cantaramanai. Existem algumas áreas, meu querido e minha querida, amado e amada irmã, que você não quer entregar na mão de Jesus. E você vai ter dificuldade de atravessar. Somente a partir do momento em que você entregar a tua vida, esta área específica que Deus está colocando em teu coração, essa área específica, quando você entregar para Jesus, e então Ele sim vai te conduzir, vai apaziguar o tempo, a tempestade, vai apaziguar e você vai atravessar, porque a Bíblia diz que Jesus, e naquele dia, sendo já tarde, Ele disse-lhe, passemos para outra margem. Há uma ordem de Jesus. Queridos, eu não consigo ver aqui, eu não consigo entender por que a preocupação dos discípulos. E a Bíblia diz que eles estavam com medo. E se levantou um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Mestre, não importa que perecemos. Ele estava perecendo, estava com dificuldade. Eles estavam com problemas. Eles haviam recebido uma palavra do próprio Jesus, da própria boca de Deus. Passemos para outra margem. Em dado momento da vida, no meio do mar, as ondas se levantam, a tempestade se levanta. E eles começam a não crer mais na palavra que o próprio Jesus disse a eles, passemos a outra margem do mar. Ei, Deus já te deu a palavra de vitória para a tua vida. Remanoi, kassomanoi, cantaramanaia.
Deus já te deu a palavra, Deus já te deu, passamos a outra margem, você vai passar, você vai chegar ao destino, o barco não vai afundar, a água pode entrar, mas o Jesus está contigo. Mas tem água dentro, sim, a água está dentro para poder purificar algumas arestas que precisam ser purificadas, que está atrapalhando o bom querer de Jesus na tua vida. Tinha a palavra. A palavra havia sido dada por Deus. Passamos a outra margem do mar. Você entendeu, queridos? É chover no molhado. O próprio Jesus disse, olha, subamos ao barco e passamos a outra margem do mar. E no meio do mar, no meio da vida, vem uma tempestade. E vem uma tempestade e vou desistir. Essa tempestade eu não consigo passar. Eu não vou passar porque é muito forte, é muito grande. Realmente ela é maior do que eu e você, mas ela não chega nem aos pés do meu Senhor e Salvador, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. As tempestades podem passar por sobre você, elas podem impelir e te ameaçar e deixar você até com medo, mas o meu Jesus está observando, basta apenas nós entregarmos em suas mãos a direção do barco, e Ele vai atravessar em paz. Aquieta-te tempestade, aquieta-te vento, acalma-te mar, e vai se acalmar. Nós olhamos, queridos, eu não entendo por que os discípulos estavam com medo. É que no final desse capítulo, queridos, que nós lemos, olha o que Jesus chega à conclusão deles, queridos. No versículo 40, e disse-lhe, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Olha a conclusão de que o próprio Jesus, em outras palavras, eu já te dei a palavra que nós vamos atravessar. Eu já te dei a palavra de que tu és mais que vencedor e mais que vencedora. A palavra já foi declarada, e a Bíblia diz que ela não volta vazia, sem que produza os efeitos desejados por Deus. Deus já deu a palavra que tu és bênção. Deus te deu a palavra que dele cuida Ele, e dela cuida Ele. Deus sabe todas as coisas, Deus sabe tudo o que está por vir, o que aconteceu e o que está acontecendo em nosso meio. Deus sabe todas as coisas porque Ele é Deus, onipotente, onipresente e onisciente. Queridos, as investidas do inimigo é parar. Não, eu vou parar por aqui. É fácil desistir. Não, eu vou desistir. Eu vou parar porque às vezes nós dentro da tempestade, diante de dificuldade, diante de problemas, nós nos apanhamos com medo, nós nos apegamos com medo, e o medo traz covardia, e para desistir, basta apenas ser covardes que desistem. Eu vou desistir, porque é fácil, porque tem medo de encarar a circunstância e entregar na mão de Jesus a popa do barco, a proa ali do barco, o controle do barco. Jesus, tu está no controle da minha vida, da minha família, dos meus negócios, da minha vida. É o Senhor que está no controle. Entrega a Ele que você vai ao destino, porque Ele já te deu a palavra de bênção para a sua vida. Ele já liberou a palavra para a tua vida. Ele já deu que tu serás abençoado, que tu serás abençoada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria, Ele não cumpriria? Acaso diria, Ele não faria? Deus deu a palavra de ordem ao meu e
teu respeito, que se nós quisermos e se nós ouvirmos, nós comeremos o melhor desta terra, e o melhor desta terra está disponível para mim e para você, para usufruirmos e para desfrutarmos do melhor. Eu, quando comecei a ler esse texto, eu comecei a me perguntar, mas, Senhor Jesus, mas o Senhor no início, no versículo 35, o Senhor diz, passamos para outra margem do rio. Jesus, em momento algum, ele falou, olha, paramos no meio do mar. Paramos no meio do mar, não, ele diz, passamos a outra margem do rio. Passamos a outra margem. Passamos a outra margem do rio. Passamos a outra margem do rio. E eu começo a entender, mas por que se Jesus liberou a palavra que passariam a outra margem do rio, e por que estavam com medo, tímidos, sem fé? Eles estavam passando por problema. Havia esquecido a palavra. Passamos a outra margem do rio. Ei, quem sabe você nesta noite está aqui e você já se esqueceu a palavra que o próprio Deus já te declarou, o próprio Deus já te deu. O próprio Deus já te deu que tu serás uma bênção. Glória a Deus. Os discípulos haviam se esquecido daquela palavra que o próprio Jesus havia dito. E olha, que não tem passado nem um dia. Passou-se poucas horas, eles já estavam com medo. O medo faz nós desistir de tudo. Muitas vezes nós pensamos que estamos com Jesus, mas nós vemos mais o agir de Deus porque pensamos que Ele está ocupado ou que está dormindo. Jesus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus permite algumas vezes que nós passemos por lutas, porque quer nos ensinar a vencer na tempestade. Ele quer nos vencer na tempestade. Ele quer que nós vençamos na tempestade. Nós passemos pela tempestade, porque disso resta um bom legado, uma boa experiência para nós podermos evangelizar, porque para nós podermos ser usados por Ele. Não que seja aqui, está sendo pregado aqui, tem tempestade e dificuldade na tua vida, pelo contrário, nós pregamos que nós vamos passar por todas as dificuldades. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo, e Jesus dizendo, se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos o mundo, porque nós estamos nele e ele está em nós. As tempestades vêm para nos ensinar que é somente com Jesus que podemos atravessar a outra margem. Somente com Jesus você pode passar esse problema que você está passando. Somente com o Senhor você pode atravessar. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Queridos, mas por que as tempestades se repetem? Por que às vezes as tempestades vêm um dia depois outro? Conosco, comigo, com o bispo, vem assim tempestades, vem ventos. E eu confesso que eu estou nós estamos já quase igual ao eucalipto, com a raiz profunda, direto lá no... Ninguém vê a raiz, mas vê as pedradas que a gente leva. Mas a raiz estão direto na fonte do próprio Deus, na própria fonte, estão direto na presença de Deus. É isso que Deus quer. Queridos, vamos aprender com essa lição da tempestade, queridos, alguns comparativos com essas duas tempestades que Jesus fez. Qual que é o primeiro problema? Qual que é o primeiro pensamento? Qual a primeira situação que vem quando nós passamos pela tempestade, estamos enfrentando a tempestade? Que o problema é grande demais. É ou não é? Primeira coisa, a primeira dificuldade que nós temos, esse problema é grande demais. Aí você começa a compartilhar com alguém, ou você compartilha com alguém, queridos,
e você vê que o problema que você está passando é menor do que o problema que o outro está passando. E ele compartilha com você o problema, e o problema dele é maior que o teu. E você pensa que o dele é maior, e ele pensa que o teu é maior. Queridos, é um problema, queridos, o pensamento que temos na tempestade é que o problema é grande demais para suportarmos. Não vamos suportar esse problema, não vamos conseguir passar esse problema, essa dificuldade. Achamos que as coisas estão difíceis acima de nossa capacidade de suportar. As coisas estão além daquilo que nós possamos suportar. Você sabe o que Deus diz na sua própria palavra acerca de tentações e provações? Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a prova, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Também com a prova Ele está dando livramento, de maneira que possais a suportar. Nós possamos suportar essa dificuldade. De maneira tão precisamos suportar, queridos. Quando passamos por tempestades, queridos, Deus está provando. Quando que eu e você passamos por tempestades e por dificuldades, Deus está dizendo: olha, filho, filha, eu quero que você entenda que eu, Jesus, é maior do que as tempestades, é maior que o problema, é maior que a dificuldade, é bem maior de tudo aquilo que se opõe ao ministério de Deus na minha e na tua vida. É que às vezes nós não queremos admitir isso. Jesus é maior. Na primeira tempestade, queridos, Jesus dormia no barco, para mostrar que ele como Deus tem o controle de todas as coisas e não há por que se apavorar. Na primeira tempestade, Jesus estava dormia no barco, capítulo 30, versículo 38, mas ele queria dizer que ele está no controle de todas as coisas, e ele está sobre todas as coisas. E na segunda tempestade, queridos, que é no capítulo 6, do mesmo livro, no mesmo Evangelho de Marcos aqui, a tempestade foi Jesus andando por sobre o mar, para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra, céus e mar, e que Ele mesmo o criou. Deus fez todas as coisas. Salmos de número 24, verso 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Todos passando por dificuldades, queridos. O segundo momento de nossas vidas, queridos, é que pensamos que estamos sozinhos. Outro momento na dificuldade é pensamos que estamos sozinhos. Ninguém pode nos ajudar. Verdadeiramente ninguém pode ajudar, não. Somente Jesus Cristo pode te ajudar. Ele pode ajudar, Ele pode usar vaso como ferramenta na tua vida, para te dar bênção e para te abençoar. Ele pode. Um vazio nos faz sentir impotentes diante dos perigos, e nos sentimos como crianças indefesas e solitárias. Diante de tempestades, diante de dificuldades, queridos, nós podemos nos sentir vazios, mas sedentos. Mas Deus está conosco para nos dar a alegria, e nos dar a alegria de sermos felizes. Desde o momento em que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, não estamos mais sozinhos, pois Deus faz parte, Deus mora dentro de nós, dentro de nossas vidas, em nome de Jesus. Quando passamos por tempestade, Jesus mostra que é onipotente, queridos. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco, mas não estava no coração dos discípulos. A segunda tempestade, Jesus não estava no barco, mas eles suplicaram por Jesus. Eles suplicaram por Jesus, Jesus entrou com o socorro. Você está pensando que está sozinho, queridos? Quanto mais difícil for,
mais perto Jesus está de você. Quanto mais dificuldade enfrentar, mais Jesus está com os olhos atentos a você. Quanto mais problemas, maior é o livramento, maior é a proximidade de Jesus na tua vida. Nós pensamos também, queridos, no meio da tempestade, medo e falta de fé. Medo é oposto à fé. A fé, Hebreus capítulo 11, diz que é com a firme convicção. Já o medo é a incerteza. Será que é verdade? Será que essa palavra da tempestade nessa noite, eu estou passando pela tempestade, estou passando pelo problema? E será que isso é verídico? Ou fazer prova com Deus, faça prova que Ele vai te mostrar que é Deus que está falando nessa noite, ao meu e o teu respeito. Pensamos que é a falta de fé. Às vezes nós nos apegamos com falta de fé, com pouca fé. E então o medo toma conta de nós e o pavor começa a adentrar, queridos. E começamos a nos apavorar. E começamos a sentir medos, e medo, e medo. E sabemos que Deus está conosco, mas não está no controle de nossa situação. Somente com Ele é que nós podemos atravessar todas e quaisquer circunstâncias. O medo por si só faz sentir a pessoa em meio à tempestade. Sentir medo. Na tempestade, Jesus perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo se eu já dei a liberdade, já dei a palavra para vossas vidas? Por que aconteceu tudo isso? Deus é fiel para cumprir a cada um de nós. Também na tempestade, queridos, e você pode aplaudir Jesus bem forte, queridos? Jesus bem forte, aplaude Ele bem forte. Deus está aqui, queridos, quem crê? Você crê que Deus está aqui? Amém, glória a Deus, eu creio, queridos, eu creio. Nós estamos passando por dificuldades, queridos. Outra pergunta que nós também podemos colocar é: por que nós estamos passando por isso? Queridos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus não faz nada sem propósito. Em tudo Deus tem um propósito de bênção para a tua vida. Em tudo Deus tem bênçãos para você e para mim. Em todas as situações, circunstâncias e em tudo, queridos, Deus é Deus. Em meio às dificuldades também nós pensamos, por que estamos passando por isso? Por que nós estamos e temos que passar por isso? Porque Deus tem bênção para você. Geralmente na área em que você é provado é que Deus quer te usar. Geralmente na área que você é provado, na área que você tem dificuldade para poder atravessar a tempestade, é que Deus quer te usar. Eu vejo nessa noite casais aqui passando por problemas e dificuldades, porque nós somos uma igreja que ministra para casais, que cura casais, por intermédio da palavra poderosa de Deus. Nós entendemos aqui, queridos, vidas sofrendo, e algumas pessoas desanimadas e até mesmo confusas, queridos, mas Deus está no controle. Basta apenas você entregar o controle do barco para Jesus. Basta apenas você entregar para Ele. E o demais Ele fará, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural. Vem para cá o Ministério de Louvor.